Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de análise combinatória. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e nessa videoaula vamos trabalhar com permutações simples e fatorial de um número. Bora lá! Permutações simples e fatorial de um número. Então, primeiro, precisamos saber o que é permutar. Permutar é sinônimo de trocar. Intuitivamente, nos problemas de contagem, devemos associar a permutação à noção de embaralhar, isto é, trocar objetos de posição. Nós vamos ver alguns exemplos. Vejamos agora quantos agrupamentos é possível formar quando temos n elementos e todos serão usados em cada agrupamento. Observe os exercícios resolvidos. Número 1. Quantos números de 3 algarismos, sem repeti-los em um mesmo número, podemos formar com os algarismos 1, 2, 3? Inicialmente, podemos resolver na base da tentativa. Por exemplo, 1, 2, 3, trocando 2 com 3. 1, 3, 2, começando com 2. 2, 1, 3, 2, 3, 1, começando com 3. 3, 1, 2 e 3, 2, 1. Concluímos, então, que são 6 os números procurados. Podemos também fazer uma árvore de possibilidades. Então, na primeira, podemos usar o número 1, 2 e o 3. Temos 3 possibilidades. Se usarmos o 1, depois podemos usar o 2 ou 3. Se usarmos o 2, podemos usar 1 ou 3. Se usarmos o 3, temos 1 ou 2. Então, observe que aqui são 2 possibilidades. Agora, depois de usar o 1 e o 2, nós só podemos usar o 3. Depois de usar o 1 e o 3, só podemos usar o 2. Então, observe que nesse terceiro número, nós vamos ter apenas uma possibilidade. Então, pelo princípio fundamental da contagem, temos 6 possibilidades. Vamos multiplicar as possibilidades. 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Então, a ordem desses algarismos é muito importante. Número 2. Quantos são os anagramas? Diferentes posições das letras de uma palavra, da palavra anel. Então, quando perguntar quantos são os anagramas, eu quero saber quantas palavras formadas com aquelas letras da palavra dada eu posso formar. Então, considerando as 4 letras, há 4 possibilidades para a primeira posição. Ok, nós vamos usar uma letra, então vai sobrar 3 possibilidades para a segunda. E assim por diante. 2 possibilidades para a terceira e 1 possibilidade para a quarta. Usando o princípio fundamental da contagem, temos 24 possibilidades. De fato, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Ou seja, são 24 anagramas que conseguimos formar com a palavra anel. Pessoal, atenção! De modo geral, a pergunta é: de quantas maneiras podemos ordenar em fila n objetos distintos? Podemos escolher o primeiro elemento da fila de n maneiras. Ok. Agora, de quantas maneiras podemos escolher o segundo elemento da fila? Vai ser o quê? n menos 1 maneiras. Ou seja, a gente diminui uma unidade. Prosseguindo dessa forma e usando o princípio multiplicativo, fica claro que o número de agrupamentos ordenados que podemos obter com todos esses n elementos é dado por n vezes n menos 1 vezes n menos 2 e por aí vai até chegar no 1. Esses agrupamentos ordenados diferem pela ordem. Recebem o nome de permutação simples. Indicamos por P, índice n, o número de permutações simples de n elementos e escrevemos. Então, esse P aqui será o número de permutações simples de n elementos. É igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos 3, vai diminuindo até chegar no número 1. Pessoal, atenção! Vamos falar agora do fatorial. O valor obtido com permutações simples de n elementos é também chamado fatorial do número natural n e é indicado por n com uma exclamação. Nós vamos ler da seguinte forma: fatorial de n ou n fatorial. Assim temos
que n fatorial é igual a n vezes n-1 vezes n-2 vezes n-3 e por aí vai até chegar no número 1. Isso só é válido para n maior ou igual a 1. Uma consideração importante, nós vamos sempre considerar o zero fatorial igual a 1, beleza? Assim, o número de permutações simples de n objetos, ou seja, o número de vezes em que podemos colocar n objetos distintos em diferentes ordens é n fatorial. Escrevemos P de n, ou seja, as permutações simples de n elementos, como n fatorial. Por exemplo, o número de permutações simples de 5 elementos é 5, diminui uma unidade, 4, diminui uma unidade, 3, até chegar no número 1. Então, fica 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Ou, simplesmente, 5 fatorial, que é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Na B aqui, nós temos o quê? A permutação simples de 4 elementos. Ou seja, é o 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Sempre vamos diminuir uma unidade até chegar no número 1 e depois vamos multiplicar tudo. Aqui deu 24. A permutação simples de 2 elementos é igual a 2 fatorial, que é 2 vezes 1, que é igual a 2. Pessoal, fique atento, isso aqui é muito importante. Podemos escrever n fatorial como n vezes n-1 fatorial. Podemos diminuir uma unidade e, se desejarmos parar nesse número, temos que colocar o fatorial. Por exemplo, o 15 fatorial pode ser escrito como 15 vezes 14 vezes 13. Quero parar no 13? Então, você tem que colocar um fatorial no 13. Vamos ver alguns exercícios resolvidos. Calcule quantos são os anagramas da palavra perdão. Ou seja, quantas palavras podemos formar com essas letras P-E-R-D-A-O. Letra A, basta calcular a permutação simples de 6 elementos, ou seja, 6 fatorial. Então, na primeira, podemos usar qualquer uma das 6 letras. Depois, podemos usar 5 letras. Lembrando que não podemos repetir, né? Então, nós temos que lembrar que a permutação simples, nós não vamos repetir os elementos. Então, fica 5, agora 4 letras que podemos usar, depois 3 letras, depois 2, depois 1. Ou seja, 720 anagramas que podemos ter com a palavra perdão. Letra B. Na letra B temos o seguinte, nós vamos calcular quantos anagramas podemos formar com a palavra perdão, que iniciam com P e terminam em O. Então, o P está fixo e o O está fixo. Então, o que vai mudar aqui são essas 4 letras, né? Devemos permutar as 4 letras não fixas, ou seja, calcular a permutação simples de 4 elementos, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Portanto, há 24 anagramas da palavra perdão, iniciados com P e terminados em O. Letra C. Quantos anagramas podemos formar com a palavra perdão em que as letras A e O aparecem juntas e nessa ordem, AO. Então, na letra C, nós temos o seguinte, é como se a expressão AO fosse uma só letra. Então, temos o P, o E, o R, o D e o AO, que é considerado uma letra. Então, vamos ter a permutação simples de 5 elementos. Então, fica 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Letra D. Quantos são os anagramas da palavra perdão em que P e O aparecem nos extremos? Então, temos uma primeira possibilidade, começando com P e terminando com O. Vamos fazer a permutação simples de 4 elementos. E depois, começando com O e terminando com P, vamos fazer também a permutação simples de 4 elementos. Ou seja, vamos ter 2 vezes a permutação simples de 4 elementos. A permutação simples de 4 elementos é o 4 fatorial. Então, fica 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá igual a 48. Então, assim, temos 48 anagramas. Letra E e última. Quantos anagramas conseguimos formar com a palavra perdão em que as letras P, E, R aparecem juntas em qualquer ordem? Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, né? Considerando P, E, R como uma só letra, temos o seguinte, né? Vamos ter 4 letras.
temos que calcular a permutação simples de 4, que vai dar 24. Mas atenção! Como as 3 letras de PER podem aparecer em qualquer ordem, então temos a permutação simples de 3, ou seja, 3 fatorial, que é igual a 6 possibilidades de escrevê-las juntas. Assim, o número total de anagramas pedido é a permutação simples de 4 vezes a permutação simples de 3, que é igual a 24 vezes 6, que dá igual a 144 anagramas. Vamos ver mais alguns exercícios. Número 4, muito importante. Simplifique as expressões 20 fatorial sobre 18 fatorial. Nós vamos resolver o exercício da seguinte forma. Nós vamos pegar o maior fatorial e vamos reescrevê-lo olhando para o menor fatorial. Então, 20 fatorial pode ser escrito como 20 vezes 19 vezes 18. Se eu quero parar no 18, então eu coloco um fatorial nele. Por que eu parei no 18? Porque no denominador também tem um 18 fatorial. E aqui eu posso simplificar. Então, fica 20 vezes 19, que vai dar 380. Letra B. Mesma ideia. Nós temos o maior fatorial, que é o 50. O menor de todos é o 48. E aqui temos um 49. A ideia é tentar reescrever todo mundo tendo um 48 fatorial. Esse 48 fatorial eu não vou mudar. O 49 eu posso escrever como 49 vezes 48 fatorial. O 50 eu posso escrever como 50 vezes 49 vezes 48 fatorial. Observe que no numerador temos um 48 fatorial aqui e um 48 fatorial aqui. Posso colocar ele em evidência. Então vai sobrar 48 fatorial vezes 1 mais 49. De fato, né, pessoal? 48 fatorial vezes 1, 48 fatorial. 48 fatorial vezes 49 dá isso daqui, ó, 49 vezes 48 fatorial. Aí esse 48 fatorial pode simplificar com esse 48 fatorial. E aqui no numerador vai sobrar 1 mais 49, que é igual a 50. No denominador, temos o 50 vezes 49. 50 simplifica com 50, então fica 1 sobre 49. Letra C. Aqui nós temos um n fatorial e no denominador nós temos um n mais 1 fatorial. Observe que o n mais 1 fatorial ele é o maior. Então, nós vamos diminuir uma unidade a fim de que seja igual ao numerador. Então, podemos ter n mais 1 vezes, tira uma unidade, n. É o que queríamos chegar. Então, coloco o fatorial aqui. Agora, nós podemos simplificar esse n fatorial com n fatorial do numerador. Assim, vamos ter 1 sobre n mais 1. Lembrando que o livro utilizado para a nossa videoaula foi o livro Matemática, Contexto e Aplicações, volume 2, do Luiz Roberto Dante. Pessoal, um grande abraço e até a próxima.